Graça e paz, irmãos. Boa noite, você está bem? Glória a Deus por isso, pela sua saúde. Convido você a ficar de pé para a gente dar início no culto dessa noite. É com alegria diante de Deus que nos reunimos em mais uma quinta-feira, podermos adorá-lo juntos como igreja, podermos ter esse tempo aqui de comunhão, de adoração. Amém, irmãos? Podermos ouvir a palavra de Deus juntos, compartilhar do coração de Deus, tudo aquilo que Ele quer para nós nesse tempo, toda orientação, todo conselho. E somos gratos ao Senhor por essa casa que nos recebe, por esse lugar que nos abriga, para podermos adorar o Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado por teu cuidado no decorrer desse dia. Cuidado esse que nos deu saúde, nos deu alimento. E como descreve o apóstolo Paulo aos Efésios, que devemos nos apresentar com cânticos, hinos, ações de graças. Tudo isso rendendo graças ao Senhor por todas as coisas. Queremos nessa noite pedir que o Senhor venha com o teu Espírito inundar o nosso coração ainda mais, que Ele possa se tornar ainda mais Senhor das nossas vidas, que possamos quebrantar o nosso coração ainda mais a Ti, ó Pai. Por isso eu te agradeço pela vida da Tua igreja, Senhor, por aqueles que o Senhor tem chamado, por aqueles que o Senhor tem escolhido, por aqueles às quais o Senhor tem cuidado, Pai. Obrigado. A gratidão no nosso coração por esses dias, pela recuperação dos nossos irmãos, pela saúde de cada um deles. Obrigado, Senhor, por teu milagre em nossas vidas todos os dias. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te exaltamos, queremos te agradecer e oramos crendo ao Senhor, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor, na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor,
na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. 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 O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos.
tenha em você o mesmo sentimento que havia em Jesus, que embora sendo Deus, não pensou em si mesmo, mas ele se entregou e obedeceu até a morte de cruz. O mundo viu a luz de Jesus. Então Deus te deu um nome acima de todo nome, pois viestes morrer em meu lugar. Então Deus te deu um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará. Eu quero ter em mim o mesmo sentimento que havia em Jesus, que embora sendo Deus, não pensou em si mesmo, mas ele se entregou e obedeceu até a morte de cruz. E o mundo viu a luz de Jesus. Então Deus te deu um nome acima de todo nome, pois viestes morrer em meu lugar. Então Deus te deu um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará. Seu nome é grande, teu nome é grande, teu nome é grande. Jesus, Jesus, teu nome é grande, teu nome é grande, teu nome é Jesus, Jesus. Nome mais lindo, nome mais doce, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, sublime, poderoso, o mais nome, Jesus. Um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua
confessará. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará. Um dia todo joelho se dobrará. Um dia toda língua confessará o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Teu nome é grande, teu nome é, teu nome é grande, Jesus, Jesus. Teu nome é, teu nome é grande, teu nome é Jesus, Jesus. Nome mais lindo, nome mais doce, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, sublime, poderoso, o mais doce nome, Jesus. A tua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Levante suas mãos aos céus e declare isso. Então adorarei, adorarei. Então eu louvarei somente a ti. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei Jesus, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei
somente a ti. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os serafins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Junto com os serafins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Jesus. Santo é o Senhor. 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 Vamos encher esse lugar. Vamos encher esse lugar. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Quem incenso ao Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da tua glória, da tua glória, da tua glória. Toda a terra está a minha casa está cheia da tua glória, da tua glória. A minha casa está. Declare isso sobre a sua casa. A minha casa está cheia da tua glória. A minha casa está cheia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor.
Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Te adoramos, Jesus, te adoramos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Aleluia. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom. Você pode cantar isso ao Senhor essa noite? Aleluia. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom. Seu amor me faz pular de alegria. Seu amor me faz pular de alegria. Seu amor me faz pular de alegria. Celebre ao Senhor. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom. Seu amor me faz pular de alegria. Seu amor me faz dançar de alegria. Seu amor me faz gritar de alegria. Celebre ao Senhor. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom. Aleluia. Jesus é muito bom.
Aleluia! Convido você com esse clima de muita alegria a pegar a sua oferta ou a sua fidelidade em suas mãos. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: cada um semeie, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Pai, nós oramos por cada coração, por cada vida essa noite, que entende o princípio da semeadura e que tem buscado viver isso todos os dias, ó Pai. Que o Senhor possa multiplicar cada semente lançada no Teu reino. O Senhor, como um bom Pai e fiel, sempre multiplicará a nossa semeadura. Te exaltamos, te glorificamos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém? Você pode vir ofertar ao Senhor nessa noite. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cubre em mim o Teu querer, faz o que está em Teu coração. E a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Vamos cantar isso. Está ao Teu lado, está ao Teu lado, está ao Teu lado, Senhor. Perdoa, Senhor. Pai, nós oramos pelas ofertas, consagrando em Tua casa. Nos ajuda, Senhor, a administrar da melhor forma cada investimento desse lugar. Nos dá provisão, Senhor, para os sonhos e para os projetos dessa igreja. Que possamos avançar com o Teu reino, nos lugares onde já temos e nos lugares onde o Senhor vai nos levar, Senhor. Ajuda-nos a nos capacitar ainda mais. Ajuda-nos a crescer, pois é o Senhor que dá o crescimento, Pai. Por isso oramos grato ao Senhor por Teu cuidado e o Teu amor. E oramos consagrando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar a pastora a vir para cá.
Amém. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá. Agradecer a Deus pela vida da pastora, que vai ministrar os nossos corações essa noite. Pai, obrigado pela vida da tua filha. Te agradecemos, Senhor, pelo seu coração, pela disposição da sua vida. Oramos, pedindo que toda a sabedoria e revelação do Senhor seja confirmada daquilo que ela estudou, daquilo que ela ouviu da parte do Senhor. Queremos receber da tua palavra e que alcance o nosso coração e o nosso espírito. Nós oramos abençoando-a no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Graça e paz a todos. Você é bem-vindo nesse lugar. Amém. Como é bom, irmãos, nós estarmos na presença do Senhor e passarmos um tempo com Ele, ainda mais juntos nesse lugar, na casa dEle. Amém? Você está feliz por estar aqui? Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra de Deus. Abra comigo Mateus, capítulo 14. O versículo 22. É maravilhoso podermos desfrutar da presença do Senhor. É maravilhoso nós passarmos tempo com Ele. Quando nós experimentamos a presença de Deus, eu não sei você, mas nós queremos retornar àquele lugar, àquele momento. E às vezes o nosso dia é tão corrido, irmãos, que nós buscamos o Senhor em pouco tempo. Mas se nós não fizéssemos mais nada, nós viveríamos apenas ali buscando ao Senhor, sentindo o seu toque, expressando a nossa adoração a Ele. É isso que eu sinto, é isso que eu penso. Amém? Você encontrou Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim, leia comigo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância na terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pai que está nos céus,
nós te damos graças nesse lugar, Senhor. Nós te damos honra, nós te damos louvor, porque o Senhor merece. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nunca nos deixa só. Pai, nós queremos que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite pela tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, nessa noite pela tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Jesus, é o que eu te peço. Nos faça compreender a tua palavra. Não nos deixa, Senhor, esquecer aquilo que nós temos aprendido dia após dia. Mas nós queremos ouvir a tua palavra e não esquecer dela jamais. Eu te agradeço, Senhor, nesse lugar. Que tu possas, Senhor, soprar sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, para que possamos compreender a profundidade, Senhor, dessa palavra. Eu sei que o Senhor está aqui. Porque nós estamos aqui, o Senhor está aqui. Eu te agradeço, Senhor, e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o nome dessa ministração é Ande por Fé. Nós que conhecemos ao Senhor, nós precisamos andar por fé, irmãos. Nós precisamos, na nossa caminhada, em cada passo que nós damos, nós temos que andar em fé. E esse texto que nós lemos, ele retrata isso, ele retrata a nossa vida de fé. O nosso relacionamento com Jesus. Há um tempo atrás, eu estava fazendo meu devocional nos evangelhos, e eu estava prestando atenção na vida de Jesus. Quando iniciou o seu ministério, por onde ele andava, irmãos, foi algo que me chamou a atenção. Ele se compadecia do povo, e onde ele chegava, ele ensinava. Ele ensinava. Ele nunca deixou de ensinar. As pessoas iam em direção a ele, as pessoas que estavam doentes, elas eram curadas, elas eram libertas. A vida delas, quando se encontravam com Jesus, era transformada por se encontrar com esse homem. E Jesus, ele, em tudo aquilo que ele fazia, ele glorificava o Pai. E esse texto, ele retrata isso, a nossa vida de fé. Todos nós, irmãos, nós temos uma vida de fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Você precisa crer que Ele existe. Você precisa crer que quando você chama o nome dEle, no mesmo instante Ele vai estar lá para lhe ouvir. Que Ele ouve as suas orações. Ele ouve. Ele ouve o clamor da igreja. E esse texto retrata isso. É um texto muito conhecido. Jesus anda sobre as águas. É um texto muito conhecido. E eu, estudando esse texto, eu fiz algumas comparações. Olhando para ele, é como se o mar onde Jesus andou, é como se ele fosse o mundo. O barco onde os discípulos estavam é um retrato da igreja, ou até mesmo um retrato da sua família. A travessia é uma imagem da nossa vida. Nós estamos atravessando. Nós entramos nesse barco e nós estamos fazendo uma travessia para o outro lado. A tempestade, o vento, são as nossas experiências. As experiências que nós temos vivido. O salvamento é um retrato da nossa salvação. Quando Jesus vai ao encontro deles. O desembarcar, chegar do outro lado, é a glória vindoura. É onde nós vamos chegar, a vida eterna.
Nós estamos caminhando em direção a isso. Salvos nós já somos, mas nós precisamos trilhar esse caminho para chegar lá no final, onde cada um de nós vai receber a coroa da vida. Amém? O Salvador é o Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele vem até nós, quando Ele vem na nossa direção, Ele é o nosso Salvador e nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar que Ele é real e que Ele está agindo apesar dos pesares, das situações difíceis, das notícias ruins. Deus, Ele continua agindo. Mesmo que a gente adoeça, mesmo que a gente sofra, Deus, Ele continua agindo. E você não pode ter dúvida disso. Não pode. Amém? Não pode ter dúvida disso. Então, no versículo 25, diz que, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Imagina só, irmãos, Jesus andando sobre o mar. Os discípulos estavam no barco, do outro lado tinham atravessado. Jesus tinha ficado ainda no monte para orar, porque antes de Jesus andar sobre o mar, sobre as águas, Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães. Então Jesus continuava ali com as pessoas, mas disse aos discípulos que pudessem entrar no barco e fosse adiante dele. E ele ficou lá para orar. E diz que Jesus, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. E aí Jesus viu o barco já distante da terra. E aí Jesus viu quando as ondas começaram a bater forte sobre aquele barco. O vento começou a ficar forte contra eles. E já era madrugada quando Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Irmãos, isso é sobrenatural. Jesus poder andar sobre as águas. Ele tinha acabado de ter alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Mas ele foi até ali, andando sobre as águas até os discípulos. Diz o versículo 26, que quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo, e gritaram pensando que era um fantasma. Mas não era. Era Jesus. Não era um fantasma. E sentir medo é muito normal. Quantos de nós estamos com medo? De adoecermos e até mesmo de perdermos a nossa vida. O medo, ele é normal. Mas nós não podemos deixar de crer que Deus está agindo. Deus está agindo a nosso favor. E nessa vida, irmãos, tem muitas coisas para nós temermos, muitas coisas. Porém, Jesus quer que continuemos a olhar para Ele e não tenhamos medo. As dificuldades, elas vão vir, mas Ele deixou as suas palavras que nos encorajam para andar de fé em fé. E que são, irmãos, fundamentais no seu poder e no seu grandioso amor pessoal para aqueles que lhe pertencem. Então nós pertencemos ao Senhor, mas em meio às dificuldades da nossa vida, em meio às dificuldades com a nossa família que nós temos enfrentado hoje, nós temos que entender que Deus, Ele continua agindo porque nós pertencemos ao Senhor. A sua família, ela pertence a Deus, então Ele continua cuidando de você.
Que mesmo quando o vento bater forte, Ele vai continuar lá cuidando de você. Amém. O versículo 28, irmãos. Continuando aqui a leitura. Então os discípulos, quando viram a Jesus, eles gritaram com medo e disseram: é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus falou a Pedro: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Então Pedro, ele andou sobre as águas. Andou como resultado da sua fé, a fé genuína em Cristo. Porque enquanto ele manteve os seus olhos fixos em Jesus, ele andou. Você leu na sua Bíblia. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir. Ele disse: venha. E ele andou sobre as águas, na direção de Jesus. Ele manteve os seus olhos fixos nele e andou. Mas quando Pedro ele começou a olhar a força do vento, ele começou a afundar. Mas Pedro, ele teve essa experiência pessoal. Ele teve uma experiência do poder sobrenatural de Deus. Ele teve uma experiência da natureza de Deus. E é a esse Deus que nós servimos. Nós cantamos aqui: o teu nome é grande. Deus, Ele é grande. E enquanto nós mantivermos os nossos olhos fixos nele, irmãos, nós vamos viver o sobrenatural, uma vida de fé em fé. De fé em fé. Mas quando Pedro ele começou a desviar os seus olhos de Jesus, e ele se concentrou no vento e nas ondas, ele começou a afundar. E a mesma coisa também acontece conosco. Enquanto nós estamos com uma vida de comunhão com Deus, orando, lendo sua palavra, buscando a sua vontade, nós estamos bem. As coisas que acontecem, elas não nos abalam tanto, porque nós confiamos no Senhor. Mas quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, quando nós nos afastamos dele, quando nós começamos a viver a nossa vida da nossa maneira, irmãos, nós também começamos a afundar, assim como Pedro. Então nós não podemos de maneira alguma tirar os nossos olhos de Jesus. Amém? Os nossos olhos precisam permanecer fixos nele. Fixos nele. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou. Ele andou sobre as águas. Ele experimentou a fé dele porque ele acreditou em Jesus. Ele falou: venha. Ele andou sobre as águas. Mas quando ele reparou na força do vento, ele ficou com medo. E ele começou a afundar. Ele começou a afundar. Em Hebreus 12:2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós precisamos ficar com os nossos olhos fixos nele. Aconteça o que acontecer, mantenha os seus olhos fixos nele, na vontade dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, é o Senhor, e ele espera isso da sua igreja. Ele espera isso de nós. Como poderá o Senhor olhar para nós e não encontrar fé?
Ele precisa encontrar fé em nós, irmãos. Fé para prosseguir, para continuar. Amém? O versículo 31 diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando Pedro ele começou a afundar naquelas águas, ele gritou para Jesus: Senhor, salva-me! Salva-me, Jesus, eu estou afundando. E o Senhor prontamente estendeu a mão para ele e o segurou. Olha só, quando nós clamamos ao Senhor, no mesmo instante Ele vai estar lá para ouvir você, para estender a mão e segurar você e nos segurar. O Senhor, Ele sempre vai estender a mão para nós quando nós pedimos, para nos curar, para nos purificar, para nos dar vida, para nos levantar, para nos salvar, para nos abençoar, para nos vivificar. Mas nós precisamos clamar por Ele. Precisamos ter fé. Eu gosto muito desse texto que está lá em Timóteo, que diz que nós temos que guardar a nossa fé, preservá-la. Nós podemos perder tudo, só não podemos perder a fé no nosso Senhor. A fé que Ele está disponível para nós, que Ele age em favor da igreja, que Ele age em favor de nós. Não podemos perder a nossa fé, irmãos. Guarde a sua fé. Nós precisamos ter fé. Precisamos, eu e você. Quando as coisas ficarem difíceis, não é para você perder a fé. É para você resistir. É para você guardá-la como você guarda um tesouro. Como você guarda algo importante na sua casa, assim nós temos que fazer com a nossa fé, a fé que nós temos em Cristo Jesus. Guardá-la, preservar, porque é importante. Amém? Mateus 17, 20. Você pode abrir comigo, só virar a página. Mateus 17, 20. Diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Então nós precisamos ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. E diz a palavra do Senhor que nada lhe será impossível de acontecer se nós tivermos fé. Alguém já viu aqui uma semente de mostarda, um grão de mostarda? É difícil de encontrar, mas eu pesquisei. E diz que o grão de mostarda, irmãos, ela é do tamanho da cabeça de um alfinete. Tem aquela bundinha? Ela é daquele tamanho, ela é pequena. E Jesus fala que nós lemos aqui: porque a fé que vocês têm é pequena. Imagina, a nossa fé ela precisa ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Pelo menos daquele tamanho. Para Jesus ela é enorme. E nós precisamos crer nisso. E diz que o grão de mostarda, quando semeado, ele cresce e se torna a maior das hortaliças. É uma semente tão pequena, irmãos. Mas quando é semeada, ela cresce, ela fica muito grande, enorme. E Jesus compara a nossa fé com esse grão. Essa fé que nós temos que ter, ela tem que ser uma fé que cresce diante das dificuldades.
Como eu falei para você ainda agora, quando vier os tempos difíceis, não é para você duvidar de Deus, não é para você perder a fé, mas a sua fé, ela precisa crescer, assim como esse grão de mostarda, ela precisa desenvolver. É tão pequena, mas passando por situações difíceis, ela cresce. É essa fé que nós precisamos ter. É essa fé. Quando Jesus ele fala de fé pequena, fala de um Deus que é pequeno, de um Deus que não tem poder. Mas nós cantamos aqui, o nosso Deus ele é grande. O nosso Deus ele é grande, é o Deus verdadeiro. Amém. O nosso Deus ele é grande, ele é grande. Então, para passar os dias difíceis, nós precisamos ter fé. Para continuar, para perseverar, para não desistir do Senhor. Porque a nossa fé, ela nos salva. A fé em Jesus nos mantém firmes. Nos mantém firmes. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. É pela fé que nós precisamos viver. É pela fé que nós precisamos avançar todos os dias. Crendo que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele continua lá, olhando para nós, olhando para as nossas vidas, olhando para o nosso coração. Ele continua lá. Ele continua lá. Por que Jesus ele andou sobre as águas? Por quê? Ele andou para revelar aos seus discípulos que ele é o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar. Ele andou para revelar aos discípulos, para revelar a sua natureza, o seu poder sobrenatural. E é esse Deus que nós servimos, para fortalecer a fé dos discípulos, para aprenderem que quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, não temos por que temer. Aleluia. Quando você deposita a sua fé em Jesus, não tem por que você temer. Não tem. Não tem por que temer. Não tem por que se apavorar. Não tem. Uma coisa, irmãos, que hoje eu tenho convicção, e Deus sabe disso, é que eu tenho me enchido de muita fé. Eu tenho pedido muito isso para Deus. Muito para Deus. Porque eu lembro-me que um tempo da minha vida, eu era uma pessoa muito medrosa. Eu duvidava de tudo. E eu tenho pedido, e pedi há muito tempo atrás isso ao Senhor, para que Ele me encha de fé. E eu percebi que todas as vezes que eu vou falar da palavra do Senhor, eu falo de fé. Eu falo de fé. Eu falo de guardar o coração, de não duvidar de Deus, só falo de fé. E eu tenho pedido muito isso para Deus. E Pedro, ele experimentou isso. Esse retrato da nossa vida de fé fala disso. Que muitas vezes na nossa caminhada, quando as coisas ficam difíceis, nós nos sentimos amedrontados. Nós não conseguimos mais ver Jesus, porque no meio desse vento forte que nós lemos, no meio dessas ondas que estavam batendo contra esse barco, estava escuro. E eles não conseguiam ver fixamente quem era o homem que estava andando sobre as águas. E às vezes também acontece conosco assim. O vento é tão forte
que nós não conseguimos enxergar Jesus na nossa frente, mas sabe de uma coisa? Mesmo quando nós não enxergamos Ele, Ele está olhando para nós. Aleluia! Ele está olhando para nós. Imagina, Jesus andou sobre as águas, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Quem é que pode andar aqui sobre as águas? Mas Ele andou. Ele revelou a sua natureza. Ele andou como se estivesse pisando em terra firme. Ele andou. Glória a Deus. Ele queria revelar a sua natureza, porque somente Ele tem esse poder. Somente o Criador, somente o nosso Deus, somente o Senhor desafia as leis da natureza. Só o Senhor. E os discípulos tiveram uma experiência sobrenatural com Ele, ao olhar Ele ali. Uma experiência sobrenatural. Quando Deus se manifesta na sarça ardente para Moisés, Ele diz: eu sou. Daí dá para nós entendermos por que Jesus falou aos discípulos. Quando Pedro viu Jesus andando e quis ir até Jesus, e ficou com medo, diz aqui no versículo 27, mas Jesus lhe disse: coragem, sou eu. Sabe que estava falando assim: olha, sou eu estou aqui para socorrer você. Como eu falei aqui em Êxodo, ele diz: eu sou. O próprio Deus estava ali para socorrer a eles. E a mesma coisa para nós, Deus, Ele está aqui para nos socorrer. E Ele fala: olha, eu estou aqui, sou eu estou aqui. Eu estou aqui. E nós precisamos crer nisso, nessa verdade. Não podemos ter medo. Não podemos. Porque o Senhor, Ele é por nós. Ele fala: eu estou aqui. Ele falou isso para Pedro: olha, eu estou aqui, sou eu, Jesus. Aleluia. Foi Deus quem abriu o mar vermelho e livrou Israel dos egípcios. Foi Ele quem abriu o Jordão para que seus servos pudessem passar. É Deus. É Deus quem faz todas as coisas e Ele é por nós. Ele é por nós. Jó certa vez respondeu que Deus é aquele que sozinho estende os seus e anda sobre os altos do mar. No meio da tempestade, lá Ele está. No meio da enfermidade, lá Ele está para nos socorrer. Para nos socorrer. Disponível para nós. Ele diz: olha, olhem para mim. Mantenham os seus olhos fixos em mim. Em mim. Em mim. Tantas pessoas têm adoecido, muitas têm perdido as suas vidas, mas eu vejo Deus em meio a tudo isso, irmãos. Não é as medicações, é Deus. É Deus quem cura o nosso corpo. É Deus quem guarda a nossa família. É Deus. Ninguém, irmãos, das nossas famílias adoeceu de forma grave. Ninguém. Eu fico impressionada que às vezes uma única pessoa adoeceu de uma casa, mas ninguém ficou em estado grave. Uma casa cheia de crianças e ninguém adoeceu, apenas uma pessoa. Eu olho e vejo Deus. Deus nos guardando, nos protegendo. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer que é Deus agindo a nosso favor. Então, quando Jesus andou sobre o mar, Ele deixou claro. Ele queria deixar claro quem era Ele. Quem era Ele.
Por isso diz que os discípulos o adoraram. Quando viram que era Jesus e que ele estava andando sobre as águas, eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus, aleluia. Eles o adoraram, porque eles estavam perplexos em ver Jesus andando sobre as águas, mostrando a sua natureza. Então, ele andou sobre as águas, e nós precisamos confiar nele. Devemos confiar nele. Devemos confiar que mesmo em dias difíceis, ele está lá olhando para você. Eu não sei se você está olhando para ele, mas ele está olhando para você. Esperando que você chame por ele, assim como Pedro: Senhor, salva-me. Senhor, me socorre. Senhor, socorre a minha casa. Senhor, socorre a minha família. Ele está lá. Ele está lá. Mesmo que estivermos no meio da tempestade, ele está lá para nos socorrer. Eu e você só precisamos crer. Amém? Só precisamos crer. Porque Deus, ele age no tempo certo. No tempo certo. Não é no nosso tempo. Os discípulos estavam lá e Jesus poderia muito bem ter ido logo lá socorrer, já que eles estavam remando contra o vento, remando contra as ondas. Ele poderia muito bem ter ido lá, mas ele foi na hora certa. E às vezes conosco também é assim. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, e no mesmo instante ele não age em seu favor, mas ele está esperando para agir no momento certo. E nós temos que ter paciência e esperar. Porque, irmãos, existem algumas lições que nós só vamos aprender nos momentos mais difíceis. Os discípulos precisavam aprender uma lição ali: a confiar em Deus. Eles precisavam ter a sua fé fortalecida no Senhor. No Senhor. E conosco também é assim. A nossa fé precisa ser fortalecida no Senhor. No Senhor. As águas, os ventos fortes, não é um problema para Jesus. O Covid não é um problema para Jesus. Não é. Nós poderemos sim adoecer, mas precisamos continuar olhando para Ele, com os olhos fixos nele. Com os olhos fixos nele. E eu tenho certeza que Ele vai ir ao seu encontro, caminhando sobre as águas. E você vai ver o sobrenatural do Senhor acontecer. Acontecer, irmãos. Eu tenho visto o sobrenatural de Deus acontecer. Porque Ele tem guardado a tantos. Porque nós temos decidido olhar fixos para Ele e não duvidar. E clamar por socorro, clamar por Ele. Clamar pelo Senhor. Para nós finalizarmos, Naum, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Senhor tem um caminho, tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O caminho do Senhor está no vendaval e na tempestade. Quando está caindo um temporal, quando as coisas estão difíceis, quando tudo vem na sua direção para fazer você duvidar de Deus, Ele está lá olhando para você. Ele tem um caminho em meio ao vendaval, em meio à tempestade. Então nós precisamos só descansar. Descansar. Muitas vezes fechar esses olhos aqui
e abrir os olhos espirituais para ver o que Ele está fazendo. É o que eu tenho feito. Fecho esses olhos e abro os olhos espirituais para enxergar o que Deus tem feito. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essa palavra, para que o Senhor nos dê fé para continuar. Fé para não parar, para não desistir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não pode. Não tem poder sobre a igreja do Senhor. E o que você tem que fazer muito, irmãos, nesses dias, é buscar ao Senhor. 24 horas orando, 24 horas em comunhão com Ele, buscando a sua vontade. Não pare de orar. Mantenha os seus olhos fixos nele, na vontade de Deus. Deus, Ele olha para a terra e Ele procura homens cheios de fé. Cheios de fé. Que quando Ele olhar para você, Ele encontre um coração cheio de fé. Cheio de fé. Nós temos que ser pessoas que transbordem de fé. Que onde você chegar, você fala da sua fé. Onde você chegar, você leva a mensagem de Deus, você conforta, você consola, você chora. Você ora por alguém, você abre as portas da sua casa para abençoar alguém. Pessoas cheias de fé, porque nós conhecemos o Senhor. O nosso Deus, Ele é grande, como nós cantamos. Você cantou nesse lugar, que o seu Deus, Ele é grande. Ele é grande, Ele diz, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Nos momentos mais difíceis, lembre-se disso. Ele está lá. Ele está olhando para você. Ele está olhando para a sua casa, para a sua família. Ele está lá. Mas abra os seus olhos espirituais para ver. Abra. Tire os seus olhos das coisas humanas. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Do sobrenatural, igreja. Ele é o nosso Deus. O Deus do sobrenatural. De um rei, ore pelo seu coração. vestido de Ore pelo seu coração. Peça ao Senhor que enche o seu coração de fé. se alegrar, Diga para Ele, Senhor, encha meu coração de fé. Encha. envolve Encha meu coração de fé. em luz. Mantenha os seus olhos fixos nele. Fugir, Fixos em Jesus. treme ao ouvir tua voz, treme ao ouvir tua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e todos hão de ver. Grande é nosso Deus. De idade a idade levanta, e o tempo está em tuas mãos. O início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo. O leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Grande é nosso Deus, e
Ele é grande. E nós podemos manter os nossos olhos fixos nele. Porque Ele nos diz: eu estou aqui. Eu sou. E o Senhor, Ele é por nós. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E tenha experiências extraordinárias com Ele. Grande é nosso Deus. Eu cantarei. Grande é nosso Deus. E todos hão de ver. Grande é nosso Deus. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Peço ao Senhor que encha o nosso coração de fé. Para que os nossos pés se mantenham firmes em Ti, firmes em Tua vontade, firmes em Tuas verdades, Senhor. Mesmo quando os dias, Senhor, forem difíceis, mesmo, Senhor, quando os dias, Pai, quando os ventos baterem forte contra nós, nós queremos permanecer com os nossos olhos fixos em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar, Senhor, pelos corações nessa noite. Eu oro para que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Eu oro para que o Senhor anime os Teus filhos. Eu oro para que o Senhor mantenha os Teus filhos com os pés firmes em Ti, vivendo, Senhor, a Tua verdade, vivendo, Senhor, o Teu querer, não duvidando daquilo que o Senhor tem dito, não duvidando, Senhor, da Tua presença, mas crendo que o Senhor continua agindo, crendo que o Senhor é o nosso socorro, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu oro para que o Senhor cure os nossos corpos. Eu oro para que o Senhor cure, Senhor, os irmãos dessa igreja que estão, Senhor, enfermos. Visita, Senhor, com a cura, porque o Senhor é a própria cura. Tu és a própria cura, Tu és a nossa salvação. Nós confiamos em Ti, Jesus, e nós queremos viver a nossa vida andando em fé, andando na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem nos dito. Oh Deus, guarda os nossos corações, nos ajuda, Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, e não nos deixa duvidarmos do Senhor, mas descansarmos em Ti. Descansarmos em Ti. Em Teu nome eu Te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por essa noite. Amém. Pai, eu quero orar abençoando a Tua igreja, pedindo que o Senhor leve cada um dos Teus filhos na dispensação da Tua graça, que o Teu Espírito Santo, que o Teu amor e a Tua graça nos cubra todos os dias. Queremos sempre andar por fé, Senhor. As circunstâncias não mudam o Senhor, nenhuma tempestade abala o Teu poder, Senhor. Aquilo que nos traz medo ao Senhor, diante da Tua presença, nada é, Senhor. Confiamos em Ti, cremos no Teu cuidado, cremos na Tua misericórdia, Senhor. Leva Teu povo guardado e protegido pelo Senhor.
Dai-nos um restante de semana na Tua presença, que possamos ser sal e luz por onde nós andarmos. Cremos no Teu cuidado, Senhor, e oramos por aqueles que não estão aqui, pedindo que o Senhor visite cada um em suas casas. Traz ânimo, Senhor. Gera ânimo, gera esperança. Não permita que Teu povo perca a fé, Senhor, a esperança em Cristo Jesus. Por isso oramos por eles, crendo no amor e na graça do Senhor sobre a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, e que Ele te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, vá na paz, até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Amém, irmãos? Domingo à noite temos culto de missões, um tempo maravilhoso de Deus para crescermos.